Fala galera do Itavuano, tudo bom? Como vocês já sabem, meu nome é Fabrício, né? E como vocês já sabem também, eu sou professor de História, né? E hoje a gente vai finalizar esse papo sobre a Revolução Francesa, tá? Olhando para o quê? Para o período napoleônico, né? O período napoleônico ele vai de 1799 a 1815. Tá? O período napoleônico é o período em que, dentro da França, quem esteve à frente no poder foi um cara chamado Napoleão Bonaparte. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, né, nessa figura, nesse personagem histórico. E por que ele é um personagem histórico? Né? Vamos ver. Ele nasceu, né, em 1769, ou seja, ele tinha 20 anos lá em 1789, né, o período de início da Revolução Francesa, né? Ele tinha uma relação estreita, né, com os jacobinos. Ele fazia parte de uma baixa nobreza, não era uma nobreza muito abastada, né, que tinha muitos recursos materiais, né, dentro do cenário político e social francês, né, e ele, como um estudante, né, da escola militar francesa, ele fez parte das guerras, né, que conseguiram expulsar as forças contra-revolucionárias, as forças reacionárias, as forças absolutistas, né, que vinham principalmente da Prússia, né, e da Inglaterra também, sendo que a Inglaterra não era absolutista, mas a Inglaterra ela tinha a França como uma adversária por conta dos embates comerciais, né, até porque assim, para a Inglaterra não era interessante, como disse na última aula, ter a França ali tendo um crescimento industrial, uma burguesia no poder, porque significaria, né, que a Inglaterra teria uma concorrência. E realmente ela teve. A gente vai ver aí que essa concorrência ela se consolida, né, no governo de Napoleão. Né? Então, nessas batalhas ele se destacou. Em 1793, por exemplo, na Batalha de Toulon, ele é um gênio, ele consegue coordenar as tropas para que essas tropas consigam, né, expulsar as forças contra-revolucionárias, e ali, com 24 anos, olha bem, ele vira um general, né? Para você ver a importância, né, desse rapaz, né, naquela guerra. Quando houve, né, o diretório, a política do diretório, né, que foi um período posterior à República Jacobina, que começou por conta do golpe do 9 do Termidor, como eu disse na última aula também, né, ele foi preso. Só que logo depois os talentos dele não poderiam ser perdidos por conta de alguma vaidade política. Ele volta ao campo de batalha, ele participa, por exemplo, né, da conquista dos estados que pertenciam à igreja. Né? Você tem a Espanha, a Áustria, a, a Itália, enfim, são estados pontífices, né, que se chama, que eram dominados pela igreja, terras da igreja. Né? Ele faz campanha no Egito, né? Ele domina o Egito, ele expulsa os turcos da Síria, né, por exemplo, ou seja, ele consegue conquistas militares muito fortes durante esse período diretório. Ou seja, ele também, com isso, consegue um prestígio muito grande dentro da França. Né? E quando ele volta à França, ele vê um cenário, né, o diretório, como eu disse para vocês mais uma vez na última aula, né, um cenário caótico dentro da França. Né? Você tinha lá os 5 representantes dos diretórios, eles não conversando bem uns com os outros, enfim, você tinha corrupção e você tinha uma revolta interna na França, porque os problemas sociais não haviam acabado diminuído. Né? Então, a alta burguesia, junto com um rapazinho chamado Sieyès e Roger Ducos, né, que eram membros desse diretório, eles conseguem, né, organizar um golpe usando o prestígio, a fama do general Napoleão Bonaparte. Né, eles organizam um golpe chamado o golpe do 18 de Brumário, né, e dali eles começam o que a gente chama de consulado. Tá, galera? O consulado é o primeiro momento do governo napoleônico. Tá? O governo napoleônico, né, o período napoleônico, melhor dizendo, ele é dividido em 3 partes. Tá? Você tem aqui, ó, o consulado de 1799 a 1804, o império de 1804 a 1814, né, e o governo dos 100 dias, que acontece ali em 1815. Né? O consulado, né, ele era caracterizado da seguinte forma: você tinha 3 cônsuls. Né? O que é um cônsul? Cônsul, no Império Romano, é o líder de uma província anexada. Né? Lembra que o Império Romano ele tinha como política chave, né, de
de sobrevivência, né, do próprio Império como um todo, da estrutura social e econômica do Império Romano, a conquista. Né? Então, quando se conquistava uma nova província, uma nova terra, né, quando se absorvia, né, um novo território pelo Império Romano, você colocava um cônsul, né, um rapaz responsável por aquele território. Né? Então, olha aí, olha a referência. Né? Eles estão pegando lá atrás, né, como eles, depois os historiadores, muitos historiadores vão falar, né, estava havendo ali um renascimento cultural, era a tentativa de buscar, né, referências que a eles remetiam à razão, né? Ou seja, Roma, né, o Império Romano, ele era uma referência que para eles era muito importante, tá? Naquele momento. Então, né, o consulado ele era caracterizado por 3 cônsules. Né? O Napoleão Bonaparte era um cônsul vitalício. Né? E quais foram as características desse consulado? Né? Você tem ali, ó, reformas econômicas, né? Como, por exemplo, a criação do Banco da França, a criação da moeda chamada franco, né? Que vai perdurar até a União Europeia, né? Quando a França substitui o franco pelo euro, ou seja, só no século 20 para o 21 ali você vai ter essa mudança na moeda. Né? Você vai ter investimentos em infraestrutura urbana, estradas, pontes, para quê? Para que isso, né, pudesse facilitar o comércio, e realmente facilitou. Né? Além disso, você vai ter investimento em indústria e na agricultura. Né? Ou seja, você está gerando emprego, você está gerando renda, você está gerando circulação, porque o território está, né, sendo aberto para que haja a maior facilidade, né, do comércio. Galera, reforma administrativa também. Né? Você tem ali, ó, uma reforma nos impostos, né? Você tem uma alta cobrança de impostos até para poder financiar o que eu acabei de explicar a vocês. Né? Você tem a nomeação por Napoleão Bonaparte de cargos públicos, né, realmente importantes dentro da França, ou seja, você está vendo ali que o poder realmente já está se concentrando nas mãos dele. Você tem uma reforma educacional. Galera, você estava num mundo novo, num mundo com um calendário novo, você precisava, né, que a educação ela fosse pública para que pudessem se formar novos cidadãos para se adequar a essa nova realidade. Né? Então, uma reforma educacional foi extremamente necessária. Você também tem, né, a chamada Concordata de 1801, né, em que, em uma negociação do governo, do consulado, com os membros do clero da igreja, né, o que foi decidido? Né? Os bispos seriam nomeados por Napoleão, pelo governo, pelo Estado francês, e em troca disso o clero teria proteção. Olha isso, né? É o clero sendo dominado pelo Estado, e não o contrário, né? Como se via até aquele momento nas relações feudais, em que o clero ele mandava, ele tinha, né, o aparato estatal. Agora não tem mais. Né? Antes o clero justificava o poder do rei. Agora não há como ter justificativa para isso. Né? Agora o clero ele precisa da proteção do Estado para poder sobreviver. Porque lembra quando eu falei para vocês do período do Grande Medo? Muitos membros do clero e da nobreza foram perseguidos por camponeses. Eles precisavam de proteção. Né? E por isso, né, quem passa a nomear os bispos é o próprio Estado. Tá? Napoleão, ele tem um grande poder em suas mãos. Tá? E uma outra medida que é muito importante para a gente, né, porque até hoje nós temos códigos, né, códigos civis, né, foi o Código Civil Napoleônico. Né? A partir dali, o que passa a acontecer dentro da França? Você tem a regulamentação, né, das conquistas burguesas. Né? Você está ali, ó, você vai ter tudo escrito, né? Os ideais burgueses vão estar escritos, né, vão ser lei a partir do Código Civil Napoleônico. Você, para ser um cidadão, você precisa estar de acordo com esse código, né, com essas palavras ali escritas. Né? E o que esse código, né, ele dizia? Né? Ele dizia o seguinte, ele dizia que
pessoas tinham liberdade econômica, liberdade de expressão, direito à propriedade, né, proteção, que o Estado deveria proteger a propriedade e o capital, né, que os trabalhadores não pudessem se organizar e fazer greves, por exemplo. Né, foi um código, né, que serviu, só um instantinho, que serviu para consolidar os interesses da alta burguesia. Né? O código ele foi inspirado no direito romano. Né? Mais uma referência aí ao passado que eles julgavam, né, ser glorioso. E no âmbito da política externa, você tem a chamada Paz de Amiens, que foi, né, um tratado entre Inglaterra e França, em que havia a oficialização da tomada desses estados pontífices, como eu disse anteriormente, pela França, tá? E ao mesmo tempo, né, você tinha ali a Espanha, a Suíça, a Holanda, né, a Itália, né, sob controle dessa Revolução Francesa de Napoleão Bonaparte. Né? Mas e aí, professor? E aquelas forças contra-revolucionárias? Né? Eles não estavam se organizando para poder lutar contra essa revolução, porque eram transformações imensas. Sim, eles estavam lutando. Né? A dinastia Bourbon, que era a dinastia do Luís XVI, que foi decapitado, né? Essa dinastia, ela estava se organizando na França para poder tentar uma conspiração, para poder tomar o poder de novo. Né? Com isso, né, com esse medo do retorno à monarquia, e a monarquia sendo defendida até pelo Papa, né, como uma única forma de governo, né, legal, o que acontece? Napoleão, junto com os outros dois cônsules, eles trazem um plebiscito. O que é um plebiscito? É chamar a população para poder participar, para poder votar. Né, se eles queriam a volta à monarquia. E sim, a monarquia voltou, só que quem seria o imperador seria o Napoleão. Tá? Tanto é, gente, olha isso, que na cerimônia dele, o Papa estava lá, né, observando. Só que o que Napoleão fez? Né? Na verdade, o que ele não fez? Ele não foi coroado pelo Papa. Galera, até aquele momento, né, todos os reis da Europa, ele era coroado pelo Papa com a benção papal ou pela bênção de algum membro do clero, do alto clero. Ele mesmo se coroou. Ele pegou lá a coroa e colocou na sua cabeça. Né? Gente, isso é revolucionário. Né? Você está dizendo, eu não sou subjugado à igreja. Se a igreja quiser existir, ela terá que ser subjugada a mim, que sou o imperador, representante máximo desse Estado, do Estado francês. Né? Por isso que os historiadores europeus, né, eles defenderam esse momento em 1789, né, que a gente está falando de 1804, né, que é o período imperial, foi quando ele mesmo se coroou. Mas está dentro desse processo, né, desse processo que muda a estrutura social, econômica e política da Europa e, consequentemente, do mundo. Né? E aí a gente começa o Império Napoleônico. E qual é a grande característica desse Império Napoleônico? É um período de expansionismo, né? Expansionismo dessa revolução, expansionismo dos ideais burgueses, né, por toda a Europa. Tá? Por exemplo, ele começa com a derrotada da terceira coligação, né, contra-revolucionária. Né, o destaque do apoio à Espanha nessa batalha, né, contra a terceira coligação. Só que ao mesmo tempo ele sofreu um revés. Né, a chamada Batalha do Trafalgar, que foi uma batalha travada contra a Inglaterra, foi perdida. Porque, gente, se vocês não sabem, a Europa está aqui. Né? Você tem França, você tem o Sacro Império Romano Germânico, você tem a Espanha, você tem a Itália, todas elas ligadas por terra. E a Inglaterra? A Inglaterra está ali, ela é uma ilha. Ela é uma ilha que não tem ligação terrestre com a França.
né? Então essa batalha do Trafalgar ela foi travada no mar, né? E a França perdeu, porque a Inglaterra há muitos séculos dominava os mares, né? Tanto é que a Inglaterra ela vira uma potência industrial porque ela domina o comércio nos mares há muitas décadas, né? Que dirá séculos, séculos, melhor dizendo, né? Então perde essa batalha e por isso, né? O que a França faz? Já que não tem como a gente lá invadir e acabar com as coisas pela força, vamos usar a nossa força aqui no continente onde a gente pode invadir, para quê? Para poder proibir que as demais nações, os demais estados, né, os demais principados, os demais ducados, porque tinham muitos países que ainda não existiam, né? Por exemplo, a Alemanha ainda não existia naquele momento, né? Você tinha o Sacro Império Romano Germânico, né? Esse Sacro Império Romano Germânico ele foi destituído pela França, dominada por Napoleão, né? Um império que vem lá desde o século IX estava vindo ao fim por essa França revolucionária, tá? No século XIX, no início do século XIX, tá? Então, o que Napoleão fez? Ele proibiu os outros estados, as outras unidades políticas de fazer comércio com a Inglaterra, a fim de enfraquecer a Inglaterra e assim começarem a estabelecer uma relação comercial mais estreita com a França, tá? Isso fica chamado, né, de bloqueio continental. Beleza? Galera, o bloqueio continental é de 1806, né, que foi essa proibição de que os demais países da Europa comercializassem diretamente com a Inglaterra. Só que, como eu venho dizendo aqui, a Inglaterra não é a potência industrial do mundo, né? Então, era difícil parar de fazer comércio com a Inglaterra. Imagine você, o Brasil, por exemplo. O Brasil tem um comércio muito forte com a China, né? Muito da produção de soja do Brasil, que é um dos carros-chefes na exportação brasileira, vai para a China. Se você para de comercializar com a China, do nada, alguém chega e te proíbe, você perde muito do seu produto interno bruto, né? Porque você para de vender para um dos países que mais compram o seu produto. Era a mesma coisa. Você lembra que eu falei com vocês que tinham, por exemplo, o Tratado de Pânidos e Vinhos, lá na primeira aula que a gente teve juntos, no módulo 8, se eu não me engano, né? Portugal tinha uma relação muito estreita com a Inglaterra. E Portugal, ela continua, mesmo com a proibição, mesmo com o chamado bloqueio continental. Né? O que isso gera? A chegada da família real aqui no Brasil. Quando eles vêm para cá em 1808, chegam aqui, eles estão fugidos do Napoleão, que estava invadindo Portugal. Né? Para não morrerem, serem decapitados ou perderem o poder lá e não conseguirem, sei lá, fazer com que sua influência fosse importante em alguma coisa, eles vêm, juntam as coisinhas deles e para o Brasil. Né? A França não, desculpa, a Espanha, por exemplo, a Espanha continua comercializando com a Inglaterra. Eles invadem a Espanha, tiram o rei e o Napoleão coloca o irmão dele para poder governar. E a Rússia, ela faz um chamado Tratado de Tilsit, né, com a França, falando que só compraria produtos franceses, só que esse tratado, que foi de 1807, tá, em 1808 ele já tinha sido largado porque a economia russa também precisava muito da economia inglesa. Era uma coisa que era interdependente, eles precisavam uma da outra. O que a França faz? Vai invadir a Rússia. Só que aí, meu amigo, que o bicho começa a pegar. Né? A Rússia é invadida em 1812. Né? E o czar Alexandre I, ele usa, né, na verdade o exército dele, né, porque ele estava bem lá no palácio dele, estava lutando, usa a chamada tática de terra arrasada. Ele vai queimando plantio, vai queimando colheita,
né, e vai entrando cada vez mais para a Rússia. A Rússia é um país gigantesco, é o maior país do mundo, e é um país muito frio. Tá? Então a galera, ela vai, enquanto a França, deixa eu ver para vocês aí, né, enquanto a França ela vai chegando na Rússia, a Rússia é isso aqui, ó. Né, a Rússia é gigante, a palma da minha mão, a França é desse tamanho aqui. A França vai chegando. A galera daqui sabe que está enfrentando um exército muito mais poderoso. Né? O que eles vão fazendo? Eles vão saindo, né? Saindo para dentro, indo rumo ao interior. Né? Só que antes disso eles destruíam todas as possibilidades de conseguir comida, né? Abrigo. Então, imagina, você está chegando num lugar, não tem comida, não tem como você plantar porque eles destruíram as terras, queimaram as terras, não tem abrigo porque eles destruíram as casas. Né? Você está num local muito frio. Né? Então, gente, né, junto a isso, houveram, por exemplo, táticas de guerrilha mesmo. Né? Hoje a gente seria um anacronismo falar que existia guerrilha naquele momento, só que as táticas de guerrilha são aquelas que a galera está lá escondida, não tem condições de bater de frente, vai ficar escondido, vai lá e passa a faca quando tem que passar no sapatinho. Foi assim que a França conheceu uma derrota horrorosa. Né? Napoleão volta à França em 1813, na chamada Batalha das Nações, ou Batalha de Leipzig, que ele perde. Né? Ele perde de vez. Daí ele é exilado, né, na ilha de Elba, no chamado Tratado de Fontainebleau. Né? A monarquia e a dinastia Bourbon é restaurada. Né? O rei Luís XVIII ele chega ao poder aqui, só que ele consegue uma fuga dessa ilha de Elba, volta, né, nos braços do povo, porque ele sempre foi herói, a figura dele sempre foi exaltada. Né? Na volta, ele consegue governar a França por 100 dias, só que ele é derrotado mais uma vez porque ele já estava enfraquecido. Né? Ele é derrotado, né? Mais uma vez a monarquia é restaurada e começa o que a gente chama de um período de restauração, né, na Europa, em que as monarquias elas voltam a tentar se fortalecer. Só que isso é assunto para próximas aulas. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Né? Qualquer coisa, vocês parem, deem um pause, copiem, voltem. Tá? Vocês têm esse mecanismo na mão de vocês. Né? Um abraço, um beijo a todos e até a próxima, gente. Valeu!